Oi, meu nome é Isabelle e hoje eu vou falar sobre algumas matérias que o professor passou para mim durante esse trimestre e eu vou falar sobre cada uma delas. E hoje, vou começar falando sobre governos militares. De 1964 a 1985, o Brasil viveu sob governos militares que impuseram um regime autoritário com repressão política. Atos, perseguições e aniquilamento de organizações da classe trabalhadora sucederam-se 5 governos sob o comando de generais que resultaram em processos de corrupção, dependência econômica e crescimento da dívida externa. O período que antecedeu o golpe militar de 1964 foi de luta intensa pelas chamadas reformas de base. Os trabalhadores e trabalhadoras da cidade e do campo se organizavam no Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, na Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, TAG, nas ligas camponesas, e exigiam reformas política, sindical, educacional, física e agrária. Especialmente no mês de março de 1964, foi de intensa agitação social, a exemplo de comício em apoio às reformas de base, no dia 13 de março, que reuniu mais de 150 mil pessoas no Rio de Janeiro. Com o golpe, o CGT e a CONTAG e as ligas camponesas foram violentamente perseguidas. Sedes de sindicato foram invadidas, seus dirigentes presos, caçados, torturados e até mesmo assassinados. Mas para impedir qualquer possibilidade de reação dos trabalhadores, foi imposta uma legislação de cerceamento de liberdades democráticas, como lei de greve e além do fim da estabilidade no emprego. A Lei de Segurança Nacional e a Lei de Imprensa, e entre outras. Tudo isso combinado com um programa de desenvolvimento dependente do capital internacional e, de acordo com os interesses dos grandes empresários e latifundiários, resultou no arroxo salarial, desemprego e intenso êxodo rural, concentração das propriedades, da renda e da riqueza e miséria nas grandes cidades. O valor do salário mínimo real caiu cerca de 40% entre 1961 e 1970. A concentração de renda subiu em 2 décadas e houve rápida intensificação do processo de exploração do trabalhador com o aumento da jornada. A piora nas condições de vida e trabalho. Uma das consequências dessa superexploração foi a posição de campeão mundial de acidentes de trabalho, atingida pelo Brasil em 1976. Ao mesmo tempo, nas fábricas, especialmente nas multinacionais, instalou-se uma aliança dos empresários com militares, com agentes da repressão infiltrados entre os operários, reprimindo todas as formas de organização, manifestação coletiva, sindicalização, participação em assembleias, oposições aos colaboracionistas, outra palavra difícil, legos foram na prática proibidas, o que dificultou ou inviabilizou a ação sindical combativa. Além das listas fornecidas pelos recursos humanos das empresas daqueles que deveriam ser demitidos ou presos, a exemplo do caso da Volkswagen, cujo sistema de vigilância, repressão e colaboração com a ditadura militar foi reconhecido e comprovado. Empresas estatais como a Petrobras foram militarizadas e tornaram-se laboratório de como se fazer a vigilância e repressão contra os trabalhadores. 21 anos de ditadura militar no Brasil, entre 1964 e 1985, os trabalhadores e trabalhadoras foram as principais vítimas e, como mostraram as investigações da Comissão Nacional da Verdade, mesmo em meio ao desmantelamento das organizações e de intensa repressão dentro das fábricas e do setor público, houve as heróicas greves de Contagem, MG, Mato Grosso, e Osasco, São Paulo, em 1968. Confundi.
e depois as grandes greves que iniciaram o processo de derrota da ditadura entre 1978 e 1981 e que impulsionaram o surgimento da CUT, processo de redemocratização do país na lei da anistia, não sei a pronúncia, e na Constituição de 1988 os militares agiram para que seus crimes ficassem impunes, para que seus privilégios fossem mantidos e para que a tutela militar estivesse na Constituição, especialmente no artigo 142, que prevê a garantia da lei e da ordem, GLO, entre parênteses, e na subordinação das polícias militares ao exército. Governo Jânio Quadros e João Goulart. O governo de Jânio Quadros durou apenas 7 meses, sendo ele, por isso, o presidente da República que ficou menos tempo no poder. Apesar da curta duração, seu governo foi marcado por medidas ridículas, como as proibições de rinhas de galo e do biquíni. Em um mundo bipolar como o da Guerra Fria, a política externa independente foi o principal destaque desse governo. E em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciava à presidência alegando, entre aspas, forças terríveis contra o seu governo. Esse ato inesperado provocou uma crise militar que por muito pouco não terminou em guerra civil. Aqui vai algumas características do governo de Jânio Quadros. Quando Jânio Quadros assumiu a presidência da República, no começo de 1961, o mundo vivia a Guerra Fria, a disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Essa bipolaridade influenciava nas decisões governamentais, porém, Jânio determinou que as relações externas do Brasil não seriam pautadas pela guerra, mas sim de forma independente, sem levar em conta as ideologias. Surgia assim a política externa independente. O Brasil poderia fazer acordos comerciais com países pertencentes aos blocos capitalistas e socialistas. Porém, essa independência poderia gerar ações contraditórias do governo brasileiro, ao mesmo tempo em que se buscava com os organismos econômicos internacionais negociar a dívida brasileira ou conter empréstimos para pagar as contas. O presidente Jânio Quadros condecorava Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana e um dos principais inimigos dos Estados Unidos. Outra característica marcante do governo Jânio Quadros foi a publicação de decretos relacionados à moralidade e aos costumes. O presidente decretou as proibições de rinha de galo e uso de biquínis em concursos de beleza e a premiação para funcionário público que ficasse 50 anos de serviço sem ter nenhuma falta. Os meios de comunicação sofreram censura prévia quando Quadros publicou um decreto proibindo cenas imorais que exercesse influência nefasta ao espírito infanto-juvenil, ou que explorassem a superstição e a crendice popular. Quando era prefeito de São Paulo, Jânio Quadros também havia adotado medidas moralistas, e era comum vê-lo em partições públicas para fiscalizar o cumprimento do horário pelo serviço municipal. Apesar dessas medidas excêntricas, o governo de Quadros não tinha enfrentado nenhuma crise política ou militar. Ao contrário de seus sucessores, sua eleição não foi contestada. Afinal, foi o candidato presidencial que mais votos recebeu ao longo da história republicana e até aquele momento. A oposição ainda não tinha encontrado um caminho para questionar o governo. Apesar de fazer algumas críticas pontuais, os udenistas, que foram oposicionistas radicais, estavam no governo. E os 7 primeiros meses de governo de Jânio Quadros não tinha passado por nenhuma revolta militar como aconteceu em anos anteriores. No entanto, o próprio presidente resolveu iniciar uma crise que quase se transformou em uma guerra civil. Bom, e agora que eu terminei de falar sobre o governo do Jânio Quadros, agora vamos partir para o governo do João Goulart. O governo de João Goulart estendeu-se de 1961 a 1964. Ficou marcado pela polarização entre esquerda e direita. A conspiração de civis e militares deu início a um golpe em 1964.
O João Goulart foi o 24º presidente do Brasil. Seu governo estendeu-se de setembro de 1961 a abril de 1964. Muito conhecido como Jango. O político gaúcho assumiu a presidência após a renúncia de Jânio Quadros. Em um cenário de grande crise política, o governo de João Goulart foi um dos mais atribulados da história republicana de nosso país. O governo de João Goulart pode ser dividido nas fases parlamentaristas e presidencialistas. Os principais acontecimentos dele estão relacionados com a discussão em torno das reformas de base, reformas estruturais e propostas pelo presidente e da conspiração golpista, que se realizou durante o mandato de Jango e resultou na sua destituição, por meio de golpe civil-militar de 1964. O governo de João Goulart pode ser dividido em duas fases: a parlamentarista de setembro de 1961 e a janeiro de 1963, e a presidencialista de 1963 a abril de 1964, quando seu governo foi interrompido pelo golpe civil-militar. O parlamentarismo durou por 14 meses no governo de Jango e foi abandonado quando a população manifestou seu desejo pelo presidencialismo no plebiscito realizado em janeiro de 1963. O João Goulart teve seu papel neutralizado por conta das limitações que o sistema parlamentarista impunha ao presidente. O parlamentarismo no Brasil foi consideravelmente instável, e isso ficou simbolizado pela pouca duração dos gabinetes ministeriais. Ao todo, nosso país teve 3 primeiros ministros que foram Tancredo Neves, Francisco de Paula Brochado da Rocha e Hermes de Lima. Nesse primeiro momento do governo, João Goulart teve uma real dimensão dos problemas que o país sofria, uma vez que o endividamento do Brasil era grave e a pressão social por melhorias nas condições de vida era cada vez maior. No contexto de sua posse, camponeses e estudantes eram os dois grupos mais radicalizados e um indicativo dos graves problemas existentes nessas áreas. O outro elemento de tensão era a inflação, que pressionava cada vez mais a renda dos trabalhadores das classes médias e baixas. Por fim, João Goulart deveria equilibrar a política brasileira, garantindo a satisfação de seus opositores, os conservadores da UDN e os militares, ambos ávidos pelo golpe. O parlamentarista presenciou as negociações do presidente com os Estados Unidos para resolver as dívidas brasileiras, mas elas não tiveram sucesso. Em uma vez que os norte-americanos estavam recoesos com os rumos que o governo de João Goulart tomaria, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, deu permissão para que o serviço secreto norte-americano desestabilizasse o Brasil, a fim de garantir a derrubada de Jango. Na polícia externa, João Goulart deu continuidade à política independente de seu antecessor. Goulart defendia uma terceira via que não obrigasse o Brasil a alinhar-se obrigatoriamente ou com norte-americanos ou com soviéticos. Ele manteve boas relações com os dois lados e recusou-se a ratificar as sanções impostas pelos Estados Unidos e a Cuba na Conferência de Punta del Este em 1962. A relação com os Estados Unidos gravou-se com outras medidas do governo Jango, como a nacionalização das minas de ferro, localizadas nos estados de Minas Gerais, Leonel Brizola, e por sua vez desapropriou uma empresa norte-americana do serviço de telefonia do estado do Rio Grande do Sul. Ainda em 1962, o governo de Jango ratificou a Lei Remessa de Lucros, um projeto que delimitava que empresas estrangeiras poderiam encaminhar para o exterior somente 10% do seu lucro anual. O Brasil sofreu intensa pressão do embaixador norte-americano para que essa lei não fosse sancionada, uma vez que prejudicava os interesses econômicos de empresas norte-americanas em nosso país. Todos esses acontecimentos azedaram as relações entre os Estados Unidos e o Brasil,
Com isso, os norte-americanos optaram por apoiar o movimento conservador e golpista a fim de enfraquecer e, consequentemente, derrubar João Goulart em 1962. Além dos norte-americanos, o grupo de civis e militares brasileiros atuava pelo golpe. O último destaque a ser feito é a respeito da antecipação do plebiscito, que decidiria se o Brasil permaneceria no parlamentarismo, ou retornaria ao presidencialismo. Esse plebiscito estava marcado para acontecer em 1965, no último ano do governo de João Goulart. Entretanto, foi adiado a realização em janeiro de 1963. A população decidiu, com 82% dos votos, pelo retorno ao presidencialismo. Bom, agora que terminamos, de falar sobre o governo de João Goulart, agora vamos falar sobre o milagre econômico. O milagre econômico brasileiro foi um período de crescimento econômico caracterizado por taxas extraordinárias de expansão do Produto Interno Bruto, PIB. Esse fenômeno teve lugar em um contexto de ditadura militar, iniciando-se em 1968, quando medidas autoritárias buscavam fazer estabilidade política ao país. O período apresentou características marcantes, como um crescimento médio de 10% ao ano, desenvolvimento industrial expressivo, modernização da infraestrutura e o aumento das exportações, impulsionando a economia brasileira. Contudo, resultou em endividamento externo, persistente a desigualdade social e impactos ambientais adversos. Diversas obras significativas foram realizadas durante esse período, incluindo a rodovia transamazônica e as usinas hidrelétricas de Itaipu e Tucuruí, a ferroviária de Aço e o complexo industrial de Suape. O, entre aspas, milagre chegou ao fim nos primeiros anos após a década de 1970, influenciados pela crise do petróleo, aumento da dívida externa e dificuldades de refinanciamento. Suas consequências se refletiram em uma crise econômica prolongada, elevada dívida externa persistente, a desigualdade social e a necessidade de reformas econômicas para enfrentar os desafios pós-milagre. Para contextualizar melhor, o Brasil nas décadas de 1950 e 1960 enfrentava uns desafios socioeconômicos e o país estava em um processo de industrialização e urbanização acelerado, com um aumento expressivo da população urbana. No entanto, o crescimento econômico era instável, com inflação alta, baixos investimentos em infraestrutura e desequilíbrios externos. Além disso, havia uma instabilidade política marcada por governos que não conseguiram implementar políticas econômicas consistentes. Agora que a gente terminou de falar sobre o milagre econômico, agora vamos partir para os 50 anos em 5, Então vamos lá. O ano de 1954 foi visivelmente marcado por turbulências políticas geradas principalmente pela inesperada saída de Getúlio Vargas do cenário político brasileiro. O suicídio do pai dos pobres, justificado pela ameaça de seus oponentes, acabou se refletindo nas urnas quando a UDN assistiu à expansão dos partidos getulistas e a sua consequente derrocada nas eleições legislativas de 1954. No ano seguinte, as disputas pelo poder foram mais tensas e com a marcação da eleição para presidente. O PTB e o PSD se uniram a favor da candidatura de Juscelino Kubitschek para presidente e João Goulart como vice. No outro lado, mesmo com seu visível enfraquecimento político, os udenistas participaram da eleição com a indicação do ex-tenentista Juarez Távora e de seu vice Milton Campos, refletindo a herança política deixada por Getúlio. A maioria da população acabou escolhendo JK como novo presidente do Brasil. Informados com a derrota, alguns membros da UDN tentaram fortalecer a tentativa de um golpe militar depois que o então presidente Café Filho afastou-se do cargo por motivos de saúde. Para justificar a ação golpista, muitos udenistas argumentavam que a eleição de JK
não era legítima, porque a chapa não foi eleita com a maioria absoluta dos votos. Quando o presidente da Câmara, Carlos Luiz, assumiu a presidência, militares de vertente liberal realizaram um golpe para garantir a posse de Juscelino João Goulart. O chamado plano de metas privilegiava pesados investimentos nas áreas de alimentação, indústria de base, educação, energia e transporte. De forma geral, o grande objetivo era modernizar a indústria nacional por meio de diferentes ações políticas. Ao fim de seu mandato, o JK conseguiu que nosso parque industrial crescesse cerca de 80% com o aumento das usinas hidrelétricas, entre parênteses, furnas, da indústria de aço. A instalação das indústrias de automóveis, a criação de novas rodovias e a construção de Brasília, nova capital que simbolizava a irreversível modernização do país. Bom, e acabamos por aqui. Espero que tenha gostado, né? E boa noite.